Antes do gesto, eles eram família. Casca, Pippin, Corcus, pessoas que dormiram no mesmo chão que ele, que sangraram pelo mesmo sonho. E ele ergue a mão. Como alguém sacrifica tudo que amou por algo que ele mesmo inventou? E a pergunta que mais incomoda, a que a gente não quer fazer. Por que a gente não consegue simplesmente odiar o Griffith? Hoje, no divã, Griffith com Max Stirner e Soren Kierkegaard segurando o bisturi. Para quem não conhece, o Griffith nasceu pobre, sem nada, na lama, daquele tipo de origem que o mundo medieval reserva para o descarte. E ele construiu, do nada, o exército mais temido do reino, o Bando do Falcão. Pegou meninos de rua, mercenários sem causa, um espadachim solitário chamado Guts, e fez deles uma lenda. Carismático ao ponto de seduzir uma corte que o desprezava, inteligente ao ponto de manobrar reis, belo ao ponto de virar mito, e o tempo todo, em cima dele, uma palavra: o sonho. O sonho dele não é um lugar, é um movimento. E aqui está o detalhe que quase ninguém repara. Pergunta para qualquer fã de Berserk o que era o sonho do Griffith. A resposta vai ser um reino próprio. Mas para quê? Que tipo de reino? Justo? Próspero? Para fazer o que com ele? Para governar como? Para que fim? Não tem resposta. O sonho do Griffith não tem conteúdo. Ele quer o reino. Ele não quer nada dentro do reino. É puro vetor. É subir, é ter o próprio. É a forma sem matéria. E isso não é defeito de escrita. É a chave do personagem. O Griffith não sonha com nada específico. O Griffith não sonha com algo. Ele sonha o sonho. A ascensão é o conteúdo da ascensão. E quando o que você quer não tem fundo, não tem chão, qualquer coisa pode ser sacrificada por ele. Porque o sonho não diz o que ele precisa. Só diz que precisa de mais. Tem uma cena de Berserk que parece simples. O Griffith e o Guts conversando perto de um rio. Griffith diz uma frase que, na primeira leitura, soa arrogante. Um amigo para mim é alguém que não está sob a influência de outro. Alguém que tem o próprio sonho e luta por ele com a própria força. A primeira reação é, que cara frio. Mas isso não é arrogância. Isso é Max Stirner, quase literal. Stirner é um filósofo alemão de 1844. Escreveu um livro chamado O Único e a Sua Propriedade. E o argumento dele é desconfortável até hoje. Para Stirner, o sujeito moderno faz o seguinte: se libertou de Deus e foi se ajoelhar para a pátria, para a família, para a humanidade, para a causa, para a revolução. Trocou de altar, e essas abstrações, pátria, família e causa, Stirner chama de uma coisa específica. Fantasmas. Spook, em alemão. São ideias que a gente cria, a gente projeta para fora, e depois finge que vieram de fora, exigindo coisas. O exemplo do próprio Stirner, o sujeito que se mata de trabalhar pela família e se sente nobre fazendo isso. Stirner pergunta: a família virou fantasma. Você não está servindo as pessoas concretas que você diz amar. Você está servindo a uma ideia abstrata de família, que te cobra sacrifício e te devolve identidade. Quando alguém disse eu abri mão de tudo pela minha família, para Stirner, o fantasma já comeu o sujeito. O contraponto é o que ele chama de único. E aqui é onde o Stirner é mal lido. O único não é o babaca que pisa nos outros. O único é o sujeito que se recusa a ser propriedade de qualquer ideia maior que ele. Pode amar, pode cooperar, pode até morrer por alguém, mas tem que ser uma escolha assumida como dele, não um sacrifício transvestido de dever. O Stirner fala no livro: eu não tenho nada acima de mim. Não significa eu sou o melhor. Significa não existe causa, Deus, sonho ou dever que possa me reivindicar como propriedade, sem o meu consentimento explícito. Agora reescuta a frase do Griffith. Ele não disse você é meu. Não disse você me deve. Não diz lute pelo nosso sonho. Ele disse tenha o seu, senão você vira o meu fantasma e eu viro o seu. Essa é a versão mais lúcida do Griffith, e é dela que ele vai trair tudo. Quando o Guts vai embora, alguma coisa quebra no Griffith. E o detalhe que ninguém percebe à primeira vista é que o Guts foi embora sendo um único, exatamente como o Griffith pediu. Tenha o seu próprio sonho, lute por ele com a própria força. E é isso que o Guts faz. Ele decide ter o próprio caminho. Ele não está traindo o Griffith. Ele está fazendo exatamente o que o Griffith disse que faz alguém ser amigo de verdade. E o Griffith desmorona. Vai pra cama da princesa numa decisão autodestrutiva absurda, é pego, é torturado até virar farrapo. E aqui tá a pergunta que o Berserk te força a fazer. Por quê? Se o sonho fosse o mesmo dele, escolha assumida, sob controle, a saída do Guts seria dolorosa, mas não destrutiva. Mas o Griffith desmonta inteiro. Por quê? Porque em algum momento que a gente não vê, o sonho deixou de ser desejo dele e virou ídolo que o exigia. Em algum lugar entre os primeiros torneios e a corte de Midland, o sonho atravessou uma linha, deixou de ser o que eu quero e virou o que me reivindica. O sonho virou fantasma. E quando Guts, a única pessoa que o Griffith queria como igual, não como propriedade, escolhe o próprio caminho, o fantasma do sonho diz pro Griffith: ele te traiu, você falhou comigo.
Skinner antecipou exatamente isso. O egoísta que cria a própria causa e depois se ajoelha para ela é a forma mais perversa de servidão, porque parece autonomia, parece tô perseguindo o meu sonho, mas o sonho virou Deus de uma pessoa só, e Deus de uma pessoa só ainda é Deus, ainda existe sacrifício. O eclipse é o gesto final do fantasma. Repara na linguagem que o Griffith usa nesse momento. Ele não diz eu escolho sacrificar os falcões. Ele não diz é meu desejo, eu assumo. Ele aceita um pacto onde o sonho cobra o preço. A linguagem importa. Ele não diz eu quero subir e é isso que custa. Ele diz em essência, o sonho exige isso de mim. Ele inventou o ídolo que iria devorá-lo, e os outros juntos. Quase um século antes do Skinner, do outro lado da Europa, um filósofo dinamarquês escreve um livro inteiro sobre uma única cena, Søren Kierkegaard. O livro se chama Temor e Tremor, e a cena que ele rumina, página após página, é Abraão subindo um monte para sacrificar Isaac, o filho que ele esperou a vida inteira. Kierkegaard cunha um conceito sobre esse gesto. Suspensão teológica do ético. Em português comum, o indivíduo singular se coloca acima do universal, acima da ética, acima do não matarás, em nome de uma relação absoluta com o próprio absoluto. Para Kierkegaard, é isso que define a fé, o paradoxo de obedecer a algo que, do ponto de vista da razão e da moral, é monstruoso. Olha para o eclipse, é a suspensão teológica do ético em forma pura. Griffith se coloca acima da ética, acima de não trairás quem te ama, em nome de uma relação absoluta com o sonho, em nome de algo que, para ele, é maior que qualquer regra humana. Mas aqui vem um detalhe que quase ninguém repara em Kierkegaard. Abraão tremia. O livro se chama Temor e Tremor justamente porque Abraão sabia o que estava fazendo. Era terrível. Ele não tinha certeza serena. Ele subiu o monte com uma angústia em cada passo. A faca pesava, o peito apertava. A fé, para Kierkegaard, é exatamente isso. A entrega vertiginosa com tremor. E aí, olha para o Griffith. Ele não treme. Ele aceita com serenidade. Chora uma lágrima e segue. É lindo cinematograficamente, e é exatamente aí que mora o horror. O sacrifício sem tremor é o sinal de que o fantasma já comeu o sujeito. Quando você não treme, é porque já não é mais você decidindo, é o ídolo decidindo por você, e você confundindo isso com convicção. Kierkegaard nos dá a régua que faltava. Existe uma diferença abissal entre duas coisas que parecem iguais por fora. Uma é escolher o absoluto com angústia, sabendo o que custa, tremendo cada passo. A outra é executar o que o ídolo pediu com paz dos justos. A primeira é fé, a segunda é possessão. Sai do Berserk por um minuto agora, porque isso aqui não é sobre o Griffith. O Griffith é a versão mítica de uma estrutura cotidiana, e a estrutura tem em todo lugar. O cara que construiu um império e não conhece o filho, ele dirá o trabalho exigia. Skinner pergunta, quem é o trabalho? Não foi você que o escolheu, ano após ano, e foi chamado de obrigação? A pessoa que abandonou 5 relações pelo projeto de vida e jura que não teve escolha, o projeto virou fantasma. Foi ela que escolheu, todas as 5 vezes. Mas é mais leve carregar quando o projeto cobra do que quando ela assume. O artista que destruiu pessoas em volta dele pela obra. A obra cobrou, a obra exigia, a obra é fantasma. Quem cobrou foi ele, e ele preferiu não saber. Todo sonho intenso o suficiente tende a virar um fantasma. Virar algo maior que você, algo que parece te escolher em vez de você escolher ele. E quando vira fantasma, ele cobra. E o preço é sempre pago em vidas concretas, em pessoas, em relações, em partes suas que você não vai recuperar. Não é tenha medo de sonhar, não é isso, é outra coisa. É assuma que é você quem escolhe. Se você vai sacrificar algo, sacrifique sabendo que é o seu desejo, não o chamado do sonho, não a voz da obra, não a exigência do projeto. Trema como Abraão tremeu, porque se você não tremer, é porque você já virou um fento, sem perceber. Então, o que afinal é ter um sonho? Sonho não é o que te chama, é o que você chama, nomeia e assume. E aí, no fim, é o Griffith e o Fento que deixam uma pergunta para você. O Griffith, que ainda sonhava, pergunta o que você está disposto para entregar pelo seu sonho. E o Fento, o que sobrou depois, pergunta outra coisa. Pergunta o que você já entregou, sem perceber, fingindo que não foi você quem escolheu.